quando a gente fala de prosperidade, eu acho muito importante a gente chegar num acordo do que cada um entende com relação a essa palavra, porque para a maioria das pessoas, prosperidade igual dinheiro na conta, sinônimo de ganhar dinheiro, né? É assim que é para a maior parte das pessoas, mas eu acho esse conceito pobre, eu acho esse conceito raso, eu acho que esse conceito é incompleto, porque, na minha opinião, prosperidade, ela envolve uma coisa que vale mais do que dinheiro. O que vale mais do que dinheiro? Felicidade, liberdade. Ué, Luciano, mas dinheiro não tem o poder de trazer felicidade e liberdade? Nem sempre. Eu conheço muita gente que é escrava do dinheiro. Você deve conhecer também. Se você é escravo do dinheiro, você é livre? Não. Né? Dinheiro pode trazer liberdade? Pode. Percebe que nós estamos falando de uma faca de dois gumes. Dinheiro, ele é uma faca de dois gumes, né? Eu, assim como você, assim como todo mundo, gosto de dinheiro. E quem falar que não gosta é mentiroso. Todos nós gostamos. Mas uma coisa é fato. Algumas pessoas viram escravas do dinheiro. Outras conseguem fazer do dinheiro uma ferramenta e um instrumento de liberdade. Por que eu estou falando isso? Porque isso é imprescindível para você entender o conceito de prosperidade. Não existe prosperidade sem liberdade. Não adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo e não viver bem. Muita gente tem dinheiro na conta, bem mais do que todos nós juntos. E eu garanto que não vive bem, vive mal. Tem muita gente que tem dinheiro na conta, dinheiro sobrando e vive mal. Agora, quando a gente fala em pessoas que são escravas do dinheiro, talvez a gente pense em pessoas que falam muito a respeito de dinheiro, que estão toda hora, sei lá, investindo, procurando, trabalhando demais, só fala de dinheiro, anda de carro importado, consumista demais, tal. Talvez seja o conceito que vem para nós de uma pessoa escrava do dinheiro. Eu acredito que a escravidão do dinheiro é uma coisa que está muito mais perto de você do que você imagina. Porque só se você se identificar com isso que eu vou falar, se você for uma pessoa que gasta alguma parte do seu tempo e da sua energia preocupado com questões financeiras, em algum nível você também é escravo do dinheiro. Olha que coisa louca. Quanto mais a gente se preocupa com questões financeiras na nossa vida, mais somos escravos do dinheiro. O que é ser um escravo? É o oposto de ser um homem ou uma mulher livre. É o oposto da liberdade. Quando a gente fica muito preocupado, ai meu Deus do céu, eu preciso pagar uma conta, não sei o que, uma dívida, como é que eu vou fazer, não sei o que, não sei o que lá. Você está criando uma energia que é tudo menos liberdade. Você está criando uma energia muito destrutiva, muito ruim dentro de você. Então, eu acho assim, todo mundo que vem a essa casa vem com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida. Por quê? Porque essa é a função dessa casa. Então hoje eu vou tentar falar um pouquinho a respeito de uma coisa chamada educação financeira. Olha que diferente. Essa palestra ninguém nunca viu, né? Então eu vou falar um pouquinho a respeito de educação financeira com vocês. Lembra de uma coisa, assim, quem já veio na casa deve ter ouvido eu mencionar esse exemplo, eu menciono muitas vezes, né? Lembra da tua vida 10 anos atrás? Quanto você ganhava 10 anos atrás? Provavelmente você ganhava menos do que você ganha hoje. Provavelmente, isso serve para a maior parte das pessoas que estavam aqui. 10 anos atrás você era mais pobre do que você é hoje, beleza? Se naquela época, 10 anos atrás, alguém chegasse para você e falasse, fica tranquilo, daqui a 10 anos você vai ganhar X, e esse X é exatamente o que você está ganhando hoje. O que você iria pensar? Você ia falar, nossa, então daqui a 10 anos eu vou estar de boa. Vou me preocupar com qualquer coisa menos com dinheiro, porque se eu vou ganhar tudo isso, tá. E eu pergunto, você tá de boa? Não, né? Você continua se preocupando com o dinheiro. A gente está sempre preocupado com o dinheiro. Beleza. Se isso é verdade para o que você ganhava 10 anos atrás em relação ao que você ganha hoje, por que vai ser diferente quando você estiver ganhando 100 mil reais por mês, ou 1 milhão por mês, ou 2 milhões, ou 10, sei lá. Já parou para pensar nisso? Porque a gente ainda continua achando que o problema é falta de dinheiro, né? Que quando eu ganhar mais, que quando eu tiver tanto, aí meus problemas estarão acabados. Cara,
Não era assim 10 anos atrás, não é assim hoje, e não será assim daqui a 10 anos, a menos que você aprenda a deixar de ser escravo do dinheiro. Como, Luciano, que eu faço para deixar de ser escravo do dinheiro? Aprendendo a lidar com ele. Prosperidade, dinheiro, vamos falar de dinheiro, não vamos nem falar prosperidade. Dinheiro, ele é uma energia muito poderosa, cara. E ele é uma energia que você tem o poder de atrair. Assim como você tem o poder de repelir. Através das suas atitudes, das suas crenças, dos seus pensamentos, tá. Só que essa energia poderosa, como eu já foi mencionado, ela é uma faca de 2 gumes, certo? Ela pode te ajudar ou ela pode te escravizar. Ela é uma energia que ela não gosta de ser maltratada. O que isso quer dizer? Reflita como você tem tratado o seu dinheiro na sua vida, como você tem lidado com o dinheiro na sua vida, com sua renda, com o seu consumo. Por que eu sugiro essa reflexão? Porque o dinheiro não gosta de quem não cuida bem dele. O dinheiro gosta de ser bem cuidado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, independente do quanto você ganha, de qual seja a sua renda hoje, e é evidente que você vai ganhar cada vez mais, da mesma forma que seu crescimento econômico ele aconteceu nos últimos 10 anos, ele vai continuar acontecendo. Mas uma coisa muito interessante acontece. Você cresceu economicamente, certo? Você ganhou mais, mas você não cresceu patrimonialmente. O que isso quer dizer? Na maioria das vezes a gente ganha mais, mas a gente não constrói mais. E você já deve, assim como eu, muitas vezes ter parado e feito a seguinte pergunta para si. Caceta, para onde que está indo o meu dinheiro? Quem se identifica com isso? Quem já fez essa pergunta? Levanta a mão quem já fez essa pergunta. Quem já teve essa dúvida? Fala, meu, pra onde que vai o meu dinheiro? Porque eu passei anos da minha vida me perguntando isso. Pra onde que vai o meu dinheiro? Eu ganho X e eu não gasto esse X. Tá furada a minha conta? Estão me roubando? O que tá acontecendo? A maioria de nós não sabe aonde gasta o próprio dinheiro. Então, eu vou te dar uma tarefa, uma lição de casa que vai mudar a tua vida para sempre, se você aceitar o meu convite, a minha proposta. Amanhã, ou durante a semana, sei lá, quando você tiver um tempo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o extrato do banco, ou os extratos, se você tem mais de uma conta bancária. Você vai pegar a fatura do cartão de crédito, se é que você tem um cartão de crédito, ou as faturas, se você tem mais de um. E você vai lembrar as pessoas que você pagou com dinheiro físico, essas você vai ter que lembrar mesmo, porque não vai estar registrado nem no extrato e nem na fatura, tá? Com essas 3 coisas, você vai pegar uma folha de papel sulfite, você vai colocar lá no topo da folha de papel sulfite quanto que você ganha por mês, líquido. Quem tá com um caderninho hoje se beneficiou, tá? Mas vocês vão guardar isso que eu falei. Você vai marcar lá em cima quanto que você ganha. A partir daí, você vai pegar, não precisa fazer com vários meses, faz só com o último mês. Só com o último mês. Você já vai ter uma boa ideia de onde está indo o teu dinheiro, tá? Ah, Luciano, mas esse mês eu tive um gasto atípico. Esse mês eu precisei trocar os pneus do carro. Então eu gastei um pouco a mais. Mês que vem eu não vou precisar trocar os pneus do carro. Então não faz muito sentido isso. Faz, porque no mês que vem você vai ter um outro problema atípico. Todo mês você tem. E se você não tiver, não fica muito feliz, porque talvez no próximo você tenha 2 problemas atípicos. Problemas atípicos fazem parte da conta, tá bom? Então bota lá, pega a fatura, pega o extrato e vai marcando tudo que você gastou no último mês. Pá, pá, pá. Tá, mercado, tanto, gasolina, tanto, pá, tal. Beleza. Depois que você marcar tudo que você gastou, você vai pegar uma caneta e você vai grifar aquilo que é um custo fixo na tua vida. O que é um custo fixo? Aquilo que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Aluguel, você pode abrir mão? Não dá, né? Conta de água, de luz, você pode abrir mão? Não dá. Isso é custo fixo, beleza? Academia. O que você acha? É custo fixo ou não é? Sim? Não, não é. Você pode parar a hora que você quiser. Não, Luciano, eu fiz um plano anual. Tudo bem, mas você pode no ano que vem não fazer. A academia, ela entra numa outra categoria. Ela não é um custo fixo. Custo fixo, por que eu estou falando isso? Porque custo fixo,
ele tem que margear entre 30% e 40% no máximo da tua renda. E se você botar academia, faxineira, tal, tudo como... Mas eu pago a faxineira todo mês, é um custo fixo? Não, é um conforto. Custo fixo é só aquilo que você não pode abrir mão. Alimentação, Luciano, é custo fixo? Depende da alimentação. Depende da alimentação. Tem alimentação que é custo fixo, que sem ela você não sobrevive, e tem alimentação que entra na categoria prazeres, que é uma outra categoria, beleza? Por que eu tô dando essa aulinha de educação financeira para você? Em primeiro lugar, para você encontrar uma luz no fim do túnel, para você entender para onde que está indo o teu dinheiro. Quando você terminar de fazer isso e grifar tudo que é teu custo fixo e tiver uma surpresa, assim como eu tive quando fiz isso pela primeira vez, e descobrir que o seu custo fixo ele está um pouco acima desses 30%, 40% que eu falei para você, você vai sentir um sentimento dúbio. Que sentimento dúbio é esse? Você vai ficar triste, porque a verdade dói, só que a verdade também liberta. Então, ao mesmo momento que você ficar triste, você vai enxergar uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque pela primeira vez você vai conseguir entender para onde que vai o seu dinheiro. Você vai descobrir que o banco não está te roubando, que você gastou aquele dinheiro mesmo, tá? O que essa folha ela vai dizer para você? Ela vai dizer para você o que você está exagerando e o que você não está exagerando. Provavelmente, dentro do teu orçamento, você deve gastar 100% ou mais daquilo que você ganha. Pouquíssimas pessoas conseguem, no final do mês, fazer sobrar alguma coisa para guardar. Mas eu digo a vocês, se você quer ter paz com relação a dinheiro, aprenda a fazer sobrar. Quanto? 25%. Não, Luciano, mas 25% do que... É que você fala isso porque você ganha mais que eu, não dá para fazer... Independente se você ganha salário mínimo ou se você ganha 30 mil reais por mês, a dificuldade é a mesma, cara. Não é tão fácil assim fazer sobrar 25%. Mas para que tem que sobrar 25%? Para uma coisinha chamada reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Como o próprio nome diz, é um dinheiro que você pode precisar numa emergência. Né? Há cerca de 5 anos, né, do dia para a noite, um vírus mudou da noite para o dia a vida do mundo inteiro. Centenas de milhares de pessoas morreram durante a pandemia e centenas de milhões de pessoas ficaram loucas porque não tinham a menor ideia do que iam fazer pelo simples fato de não ter uma reserva financeira. A partir do momento que você consegue ter uma reserva financeira, as suas dores de cabeça elas já diminuem bastante. E aí, nesse momento, você deve estar pensando, mas Luciano, para ter essa reserva financeira, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa. É verdade. Só que quando você olhar na folha de papel, você vai perceber que esse monte de coisa que você precisa abrir mão são coisas que você não precisava. Como assim? Eu comprei coisas que eu não precisava? Comprou, cara. Comprou. Sabe quando você tá ali de bobeira, olhando no Instagram, passando a timeline lá, e aí aparece uma propaganda de um massageador, R$200. Aí você olha e você fala, nossa, faz tempo que eu quero comprar esse massageador. Só que ontem você não estava pensando nele, né? Faz tempo o quê? Faz tempo agora, né? Ontem você não estava pensando, mas de repente você olha e a propaganda ela é tão bem feita que você sente que você só vai ser você se você tiver aquele massageador. A maioria de nós faz isso. E o que você faz sem muita demora? Você vai lá, aperta o botão, joga no cartão de crédito, divide em 12 vezes, não sei o que lá. Amanhã o massageador está na tua casa e você desfruta de 15 minutos de uma massagem deliciosa com aquele massageador. O que você faz com ele depois? Toca no fundo do armário e nunca mais vê o massageador. Né? Você faz isso com massageador, você faz isso com um monte de roupa, você faz isso com óculos, você faz isso com um monte de coisa, Se olhar o fundo do teu armário, eu tenho certeza que na tua casa tem um armário que devia ter a plaquinha Mercado Livre na frente, né? Sem toca lá. E pior, não dá nem pra você revender para outro trouxa. Por quê? Porque não vale R$200 aquilo que você comprou. Fizeram você acreditar que valia, mas não valia.
E pior, você ainda vai ser obrigado na semana seguinte a ver na mesma timeline o mesmo massageador pela metade do preço, porque é o que eles fazem uma semana depois. Então aí vai uma dica que vale ouro para você. A partir de hoje, se você quiser mudar a sua realidade financeira, toda vez que você quiser comprar alguma coisa, a partir de hoje, você vai esperar 7 dias para efetuar a compra. Você vai resistir à tentação do maldito de apertar o botão e comprar na hora. Você vai esperar 7 dias. Se depois de 7 dias você ainda quiser a porcaria do massageador, vai e compra a porcaria do massageador, sinal que você precisa dele mesmo. Não, tô falando sério. Se depois de 7 dias você chegou à conclusão que você precisa, eu garanto para você, ele vai estar lá ainda, ele não vai sumir, a promoção não vai desaparecer, pelo contrário, vai estar mais barato, tá bom? Né? Mas, eu vou perder a oferta 50% de desconto. Se você não comprar, é 100% de desconto. Quer a oferta melhor? Mas eu vou... Cara, espera 7 dias. O que você vai perceber? Que na maioria das vezes, 7 dias depois, você não quer mais aquele negócio. Por quê? Porque a economia ela é estruturada dessa forma. A economia, o mercado, ele é estruturado dessa forma. As coisas são feitas para serem vendidas e fazer você acreditar que você precisa daquilo. Então você vai perceber nessa folha que muitas dessas coisas são coisas que você não precisava ter comprado e que você comprou. O que mais que você vai perceber nessa folha? Você vai perceber que uma boa parte do seu orçamento você gastou com um carinha chamado iFood. Uma maravilha, né, o iFood, né? Uma maravilha, tal. iFood virou quase um custo fixo na tua vida. Viraria um custo fixo se ele não fosse tão necessário assim. Por que não é necessário? Alguém aqui não tem fogão? Alguém aqui não tem geladeira? Alguém aqui não tem panela? Então fechou, você tem as 3 coisas necessárias. Você tem uma geladeira, tem uma panela. Pois é, cara, eu tô falando... Ai, Luciano, mas aí, cara, você tá tirando demais o conforto da minha vida. Então, aí eu tô só te dando uma dica. Você é que vai decidir se esse conforto da tua vida, de ter o iFood ali, vale mais do que a tua paz de ficar o tempo todo preocupado com grana que nem você tem vivido a tua vida. Quem vai decidir é você. Eu tô só dando uma diretriz para você. Então, você começando a observar essas coisas, e eu garanto, só de você fazer essa folhinha, cara, automaticamente você já vai começar a mudar algumas coisas. Mas e aí, Luciano, o que eu faço quando o dinheiro, de fato, finalmente começar a sobrar? Bom, se você é um cara que está endividado, paga primeiro quem você deve. E depois? Depois você vai fazer essa tal dessa reserva de emergência. Quanto que eu tenho que ter de reserva de emergência, Luciano? Aí varia. Tem gente que fala em o custo fixo multiplicado por 6, o custo fixo multiplicado por 12. Eu sou um cara que gosta de viver mais perigosamente. Para mim, 3 meses tá bom de reserva. Para mim, 3 meses tá bom, mas aí você que decide, você que vai decidir também. Mas só de você ter 3 meses, sabendo que se você ficar desempregado, doente, inválido, alguma coisa assim, você vai ter 3 meses ali de garantia, já tira muito do teu peso, né, de preocupação. Beleza, Luciano, fiz tudo isso que você falou e aí começou agora a ter mais do que isso, tá sobrando, aprendi a viver, aprendi a fazer sobrar dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Quem aqui tem 50 anos ou mais, levanta a mão, por favor. Eu sei que é indelicado para algumas mulheres, mas quem tem 50 anos ou mais, levanta a mão, beleza. Parabéns, vocês têm sorte. Por quê? Porque vocês vão gozar de um benefício do Estado chamado INSS. Quem tem 50 anos ou mais, se já não é aposentado, ainda vai conseguir se aposentar por esse sistema chamado INSS. Quem tem menos de 50 anos? Levanta a mão. Então, já ouviu falar de matemática? Matemática. Faz umas contas. Você vai chegar a uma conclusão que num primeiro momento também é triste, mas num segundo momento é libertadora. A chance de você, e eu me encaixo nisso, gozar desse benefício, ela é próxima de 0. Quase ninguém com menos de 50 anos, talvez algumas pessoas... Você tem menos de 40, certeza, velho, esquece.
você vai ter que pagar 6% do teu salário reto, porque é lei. Ah, Luciano, se eu não vou gozar disso, também não vou pagar. Não pode. Tem que pagar. É lei. Aceita. Aceita que dói menos. Eu nem vou falar do resto que você paga, que você nem sabe. Mas 6% você vai pagar, porque é lei. Tá bom? Pensa assim, eu tô pagando pro meu pai e pra minha mãe. Eu tô pagando pro meu pai e pra minha mãe, pra meu avô, minha avó, tá beleza, tal. Só que você não vai conseguir se aposentar pelo INSS. Como que uma pessoa com menos de 50 anos vai se aposentar? Ela vai se aposentar através de uma outra estrutura que o Estado disponibiliza, chamada Tesouro Direto. Renda fixa. Como é que funciona esse negócio, Luciano? É muito fácil. Você tem celular? Tá, baixa um aplicativo chamado Tesouro Direto. Você vai lá e você vai perceber que é um... O que é, assim, rapidamente explicando, como é que funciona? O Estado, que arrecada mais de 1 trilhão por mês, né? Mesmo arrecadando muito, não me perguntem como, ele consegue gastar mais do que ele arrecada. Não sei, coisas que o Estado precisa, viagens de avião, lagosta e caviar, essas coisas que são indispensáveis para qualquer governante, mas o fato é que o Estado ele gasta mais, né, do que ele consegue arrecadar. Ou seja, o Estado está sempre precisando de dinheiro. Como que ele faz para conseguir esse dinheiro? Tesouro Direto, Tesouro Nacional. O Tesouro Direto é uma forma que o Estado tem de você emprestar dinheiro para ele. E como que ele te paga? Ele te paga com juros. Aí você fala, mas é pouquinho, Luciano. A Selic está 14,75. Irmão, 14,75 é uma coisa histórica. É uma coisa histórica. Porque nós não estamos falando de juros simples, nós estamos falando de juros compostos. O que isso quer dizer? Que daqui a um ano, você vai ter 15% a mais do que aquilo que você colocou. Mas se todo mês você conseguir colocar um pouquinho, faz isso. Vai lá no Google, não agora, né? Depois vai lá no Google e escreve assim, calculadora de juros compostos. Calculadora de juros compostos. Escreve lá. Quanto que você quer colocar por mês? Ele vai dar lá, valor inicial, aporte mensal. Escreve assim, R$1.000. Só um número hipotético. R$1.000. Quanto você quer aportar por mês? R$1.000. Ou seja, vamos supor que você ganha R$4.000 e conseguiu fazer sobrar R$1.000. Você bota lá R$1.000 e bota R$1.000. Aí em seguida ele vai pedir para você colocar a taxa de valorização daquilo. Você vai colocar os 15%, 14,75% da Selic? Não. Por quê? Porque senão ele vai te dar um número que não corresponde à realidade daqui a 20 anos. Coloca 8%. Mas você acabou de falar que a Selic está dando 15%, coloca 8%. Por quê? Porque você vai ter uma surpresa na hora que você apertar calcular. Coloca lá 20 anos. Se eu aportar R$1.000 todos os meses durante 20 anos, quanto que eu coloquei? R$240.000. Você sabe quanto que vai dar essa conta? Mais de 1 milhão. Ah, você tá de brincadeira, Luciano. Faz a experiência, vai lá no Google, calculadora de juros compostos e coloca. Mais de 1 milhão se você colocar 8%, tá? Se você colocar 15%, que é o que está pagando, vai dar quase 3 milhões. Depois de 20 anos, quase 3 milhões. Mas, Luciano, vai dar 1 milhão ou vai dar 3 milhões? Vai dar 3 milhões, só que daqui a 20 anos, 3 milhões vale o mesmo que 1 milhão hoje. Eu quero que você tenha a perspectiva real do quanto você vai ter. Isso vai ser a sua aposentadoria, meu jovem, minha jovem. Inclusive a minha. Isso é aposentadoria. Não, mas Luciano, eu quero mais que isso, eu quero investir em bolsa, ações, não sei o quê. Então vai estudar e procurar quem entende. Eu não entendo disso. Faz direito a coisa. Não, Luciano, mas eu vou ganhar muito mais porque eu sou o day trader, não sei o que lá. Irmão, desculpa, day trade e jogo do tigrinho é a mesma coisa. Sinto lhe informar, mas não sou eu que estou falando, né? Um estudo muito recente feito pela Fundação Getúlio Vargas, né? A principal instituição de economia do Brasil, divulgou no mês passado que os day traders, para quem não sabe, day trader é o cara que ele compra uma ação, ou um contrato de dólar, um Bitcoin, ou alguma coisa assim de manhã, para vender à noite, contando com o ovo no fiofó da galinha, né? Contando que aquela ação vai subir.
E segundo os day traders, eles têm fórmulas e maneiras de preverem o mercado, preverem o futuro. Algum tipo de bola de cristal que eles têm. O que esse estudo da FGV mostrou? Que 97% dos day traders perdem dinheiro e não ganham. Então os outros 3% sabem o que estão fazendo, Luciano? Se você conversar com um day trader, ele vai dizer que é isso. 3% sabe o que está fazendo. Não, na verdade eles tiveram sorte. Por que eu estou falando isso, cara? Porque a gente vive uma era que você dá um passo, os malandros dão 2 na tua frente, cara. É muito fácil enganar a gente. É muito fácil você baixar um aplicativo aí de uma corretora cheio de criptomoeda diferente e cair na tentação de ficar trocando uma por outra e no final você perdeu o teu dinheiro. É muito fácil você baixar um aplicativo lá que vai rodar uma roleta, que eles mostram um monte de vídeo de cara saltando porque ganhou 200 mil reais, só que você não vai ganhar. Ah, Luciano, e a Bolsa de Valores, mercado de ações? Aí é diferente, ser investidor é diferente, só que não é a minha praia, então eu sugiro que se você quiser enveredar por esse caminho, prepare-se para isso, estude. Por enquanto, para quem é leigo, o melhor que eu posso indicar para você, renda fixa, tesouro direto. Vai nessa que o seu futuro vai ser garantido. Se você não aprender a fazer isso agora, sinto lhe informar, mas você vai viver de bolsa. Bolsa Família. Como muitas pessoas vão viver.